Olá, turma. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Mas hoje nós iremos falar um pouco, continuando sobre a aula de ontem que a gente começou a falar sobre as políticas públicas relacionadas à atenção à saúde da criança e do adolescente. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre uma dessas políticas. Como eu falei para vocês na aula passada, a gente ia enfatizar, ia ter uma aula completinha só sobre ela, que são o que é o crescimento e desenvolvimento, os aspectos relacionados especificamente ao crescimento e ao desenvolvimento. Então a gente tem que acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente é um dever do Estado e é um direito da população. Como assim, professor? É um direito da população que o crescimento e desenvolvimento da criança seja acompanhado? Sim, é um direito da população. Como assim? No âmbito da saúde básica, da atenção básica, que são os postos de saúde, não é isso? Então, tem um programa, tem uma consulta especificamente, que ela é direcionada pela enfermeira ou enfermeiro do posto, que é chamada de CD, de consulta de CD, que ela nada mais é do que uma sigla que quer dizer crescimento e desenvolvimento. Então, toda vez que eu falar CD, vocês não vão pensar em música não, tá? Vão pensar em crescimento e desenvolvimento, tá bom? Então, acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança é uma responsabilidade do Estado, né? O Estado a gente quer dizer o quê? O do governo. Então, o governo, ele que vai dar subsídio para as unidades de saúde, para as famílias, para que o crescimento e desenvolvimento dessas crianças ele seja observado, que ele seja avaliado, tá? E é um direito da população. Todo mundo tem que ir a fazer o CD? Não, não tem que ir. Vai se quiser, mas é um direito da população. Inclusive aquelas famílias que elas são participativas de iniciativas de combate à pobreza, por exemplo, a Bolsa Família, Bolsa Escola, um dos pré-requisitos é passar pelo CD, passar pela unidade básica de saúde para ser atendida na consulta de crescimento e desenvolvimento, tá? Então, é uma estratégia do Estado para acompanhar também direitinho o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre por que começou a existir essa conduta, esse acompanhamento do CD. O CD tem sido recomendado pelas organizações mundiais como um compromisso universal a ser seguido por todos os países. Como assim? Nos países desenvolvidos, os países que a gente estudou lá em geografia na escola, que são os países do hemisfério norte, o hemisfério norte falando assim de distribuição de renda, de dinheiro, Europa, os países da Europa, os países da América do Norte, os países asiáticos, que são países que eles têm maior poder aquisitivo, descobriu-se que as crianças elas tinham menos comorbidades, tinham menos doenças, morriam menos, porque elas eram acompanhadas desde o nascimento até os 5 anos de idade ininterruptamente. Então, isso foi observado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e eles implementaram que todas as crianças de 0 a 5 anos têm que ser acompanhadas periodicamente, e isso é uma coisa que o Estado deve promover. Então, por isso que o CD ele tem sido recomendado pelas organizações mundiais da saúde, para todos os países, na verdade, não só para o Brasil, Aí aqui no Brasil, em 1984, foi que começaram, o Ministério da Saúde a determinar que o acompanhamento do CD é uma ação básica para assistência à saúde infantil. Então, só a partir de 1984, é relativamente recente isso, que o Ministério da Saúde determinou que o CD é obrigatório e que é um direito do cidadão, da criança. A avaliação do CD significa acompanhar o amadurecimento biológico, psicológico, intelectual e moral. O que vocês pensam quando digo assim, amadurecimento biológico?
Então, o amadurecimento biológico ele vai ser nada mais, nada menos do que o crescimento físico mesmo. Estatura, peso, tamanho da cabeça, tamanho do tórax, tamanho do abdômen, tudo isso, tá? Crescimento físico, que eu posso medir, tá? Peso, altura, comprimento cefálico, etc. Biológico é dos marcos biológicos, por exemplo. Chegou em tal idade, tá com o peso que seria ideal para essa idade? Se não tiver, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, isso também vai ser observado no CD. A criança está com puberdade precoce, está com 7 anos de idade e já está lá com broto mamário, está lá com pelos pubianos. Isso também é uma anomalia no amadurecimento biológico. Ou então a criança já tem 13 anos, o adolescente já tem 13 anos e ainda não entrou na puberdade, não tem nenhum sinal púbere ainda presente. Isso também é um problema que deve ser avaliado. Psicológico, né? As funções cognitivas, né? A capacidade de entender, a capacidade de racionalizar. Isso são coisas que são observadas durante as consultas de CD. Na verdade, a capacidade de racionalizar tem uma tabela que a gente implementa, que tem naquela caderneta da saúde da criança. Aquela caderneta que as crianças levam, que as mães levam para quando a criança vai vacinar. Tem várias coisinhas, né? Várias coisas relacionadas ao CD escritas ali. Então é importante a gente estar sempre de olho naquela caderneta, tá? E moral. Como assim o amadurecimento moral? Né? A criança vai saber distinguir o que é certo, o que é errado, etc. Né? Então, esses marcos de desenvolvimento, eles são assim avaliados pelo CD. Tá? A enfermeira, o enfermeiro, o médico, a equipe de saúde como um todo, eles têm total autonomia para estar pontuando essas questões, né, avaliando e vendo como é que aquela criança está se saindo de acordo com os parâmetros de crescimento e desenvolvimento, tá? Então a gente vai ter o amadurecimento biológico, psicológico, intelectual e moral, tá? Mas Ivo, já que você está falando que é responsabilidade do governo avaliar o crescimento e desenvolvimento das crianças, então quer dizer que o governo é responsável pelas crianças passarem bem por essas fases? Pelas crianças terem um crescimento e desenvolvimento eficaz? Não. O governo ele é responsável por dar a condição para a criança ser bem atendida, entender o que está acontecendo com a criança. Mas não é obrigação do governo que essa criança passe bem por todas as fases. É uma obrigação dos responsáveis, da família. Por quê? Porque é eles que vão estar junto o tempo todo, eles que vão escolher a alimentação, eles que vão dar carinho, eles que vão escolher a escola, eles que vão dar educação. Isso tudo é obrigação da família. O governo ele só vai avaliar se o que está sendo feito está sendo coerente, se está sendo efetivo e se está sendo proveitoso para a criança. Caso não esteja, aí que vai entrar as estratégias que o profissional de saúde vai implementar de acordo com o que estiver sendo observado durante as consultas, tá? As experiências por que passa a criança ou adolescente são influenciadas pela quantidade e qualidade de momentos ricos em afetos e prazer proporcionados pelos adultos no lar e fora dele. Então, a forma como a criança vai se desenvolver, principalmente psicologicamente, intelectualmente e moralmente, vai depender muito das influências que o ambiente vai exercer sobre ela, tá? Então, quando uma criança ela vive em uma família disfuncional, uma família em que tem violência doméstica, em que tem uso de drogas, em que tem abuso sexual, todas essas questões, a criança muito provavelmente vai passar por traumas na sua infância que vai sim prejudicar o seu desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral e desenvolvimento psicológico. Então essas questões elas têm muito que ser observadas durante as consultas de CD, durante a visita domiciliar na unidade básica de saúde, que é o técnico de enfermagem juntamente com o enfermeiro e o agente de saúde que fazem, né, a visita a visita domiciliar. Essas questões têm que ser observadas para que
sejam tomadas as medidas cabíveis, né? Por exemplo, se uma criança ela passa por uma situação de extrema violência, então a vigilância sanitária, a conselho tutelar tem que entrar com um pedido de guarda, né, um pedido de averiguação para saber o que está acontecendo naquela residência. Se tem um histórico de uso de drogas também, aí tem que entrar com o conselho tutelar, porque as crianças elas são expostas cada vez mais cedo às substâncias entorpecentes e isso pode provocar uma infância, uma adolescência, uma fase adulta disfuncional. Então, todas essas questões, né, são de responsabilidade e influenciadas pelos responsáveis e pelos pais. Então, é muito importante que as crianças elas passem por essa fase com muito amor, com muito zelo, com muito momentos ricos de afeto, como está dizendo aqui o texto, tá? Agora, saindo um pouquinho dessa parte de mais social, a gente vai entrar um pouquinho mais no biológico. Então, a gente vai falar sobre os períodos etários do desenvolvimento. O que são períodos etários? São as faixas de idade por qual uma criança passa desde antes de nascer até chegada da adolescência e fase adulta, tá? Então, o período pré-natal, como o próprio nome já diz, é pré, né? Vem antes. Pré-natal, antes de nascer. Que vai do momento da concepção, do momento da formação lá, ali da célula ovo, né? Do zigoto, que é a junção do espermatozoide com o óvulo, até o nascimento, né? Depois que a criança nasce, já é pós-parto. Antes de nascer, é pré-parto, pré-natal. Então, a gente tem, primeiro, o período germinativo, que é do momento da junção do espermatozoide com o óvulo até 2 semanas, que vai ocorrer toda aquela multiplicação celular que vai dar origem ao embrião. Então, o período germinativo é do momento da fecundação, do momento da concepção até 2 semanas depois. De 2 semanas a 8 semanas, a gente tem o período embrionário. Tá? Então, de 2 semanas até 8 semanas a gente entende como 2 meses, não é isso? Cada mês tem 4 semanas, então 8 semanas são 2 meses. Então, de 2 semanas a 2 meses a gente tem o período embrionário, que é o período em que a gente chama aquela multiplicação celular de embrião, tá? E aí depois do período embrionário, depois das 8 semanas até as 40 semanas, o nascimento, a gente chama de período fetal. Feto é depois de 8 semanas até 40 semanas até o nascimento. Embrião é de 8 semanas para trás. De 8 semanas para frente, feto. De 8 semanas para trás, embrião. É importante a gente saber isso para saber, por exemplo, quando a mulher tem um aborto espontâneo ou provocado. E aí vai falar assim, qual a idade gestacional? Aí vai falar assim, o bebê tinha 8 semanas. Não era bebê, era um embrião. Se tivesse 20 semanas, né? Quase a metade da gestação. Aí você vai falar que o feto tinha 20 semanas. Não é um bebê e não é um embrião, tá? A velocidade... Oh, meu Deus. O celular vai descarregar. A velocidade do crescimento e a dependência total tornam esses um dos momentos mais críticos do desenvolvimento. Ou seja, o feto, né, o período embrionário pré-natal, ele é muito dependente. Se a mãe não comer bem, não vai ter um bom desenvolvimento. Se a mãe fumar, vai ter um sofrimento fetal. Se a mãe usar drogas, também as substâncias podem provocar mutações genéticas. Tudo isso é muito dependente do que a mãe oferece. Então, é um período muito crítico do desenvolvimento. As relações entre saúde materna e certas manifestações do neonato enfatizam a importância dos cuidados neonatais, pré-natais, adequados para a saúde e bem-estar do lactente. Tá? Então, como eu disse para vocês, é muito dependente. Se a mãe tiver usar drogas, se beber, se tiver uma queda, alguma coisa que possa provocar alguma alteração naquele feto, naquele embrião ou naquele período germinativo, isso vai acarretar na saúde da criança diretamente. A gente tem também o período de lactente. Lactente é o que
mama. Lactante é a que oferece leite. Então, lactante é a mãe, lactente é o bebê. Lactente a gente tem do nascimento até 12 meses de idade. 12 meses de idade, 1 ano de idade, tá? Neonatal a gente vai considerar do nascimento até 28 dias e lactente de 29 dias até 2 anos de idade, tá? O período de lactente é onde ocorre o desenvolvimento motor, cognitivo e social rápidos. Através da mutualidade com a pessoa que oferece os cuidados, é estabelecida uma confiança básica do mundo e os fundamentos para as relações interpessoais. Então, o lactente ele vai se identificar muito primeiramente com sua mãe, que é a primeira noção de afeto e família que ele tem, porque é da onde ele vai tirar o alimento, que ele vai mamar no peito, é onde ele vai dormir no colo, toda aquela questão do apego mãe-filho. Então ali é onde ele vai fazer essa ligação de aqui, essa aqui é a minha família. E depois vem a questão de sociabilização, né? De rir para alguém que fizer uma graça, essas coisas. Vem na fase de lactente. Primeira infância vem da fase pré-escolar, que é dos 2 aos 7 anos, que vai ser caracterizada por uma descoberta e por atividade intensa. É um momento acentuado de desenvolvimento físico e de personalidade. É quando a criança ela já sabe o que é certo e o que é errado e ela começa a tomar suas decisões. Claro que isso ainda vai ser muito dependente dos pais, mas elas já começam a ganhar mais autocontrole, domínio, elas vão ter uma crescente noção de consciência, que é aí que entra a questão do certo e do errado, e da dependência e da independência. De 7 a 10 anos, a gente tem ainda a primeira infância, mas a criança já está mais dirigida para fora do grupo familiar. É quando ela começa a ter os seus coleguinhas, que ela começa a ir para a casa dos colegas brincar, que ela começa a ter aquela questão de entender que ela não vai ser sempre da mãezinha dela, que ela vai poder alçar voos mais longos. Então, é um avanço contínuo do desenvolvimento físico, mental e social, que os colegas eles vão começar a fazer um vínculo mais profundo com a criança do que a família. E a segunda infância, o período tardio da infância, vai do período de 10 anos a 13 anos, que é chamado de período pré-púbere, né, que é o período que antecede a puberdade, e a adolescência, que é de 10 até aproximadamente os 18 anos. O período de transição, que começa no início da puberdade, se estende até o ponto de entrada no mundo adulto. As maturações biológicas e da personalidade são acompanhadas por desordem física e emocional. A gente acha que a adolescente é só rebelde, que é rebelde sem causa, etc. Mas as manifestações, as mudanças de humor, as inquietações dos adolescentes, elas são, sim, fundamentadas por desordens físico-químicas cerebrais. Elas são hormônios, são mudanças corporais, são pressões da sociedade, são tentativas de se enquadrar no meio. Então, o adolescente ele precisa de uma atenção muito especial em relação à sua saúde mental e em relação às coisas que estão passando no seu corpo, tá? Na porção final do período da adolescência, o jovem começa a internalizar todos os valores previamente aprendidos e se concentra na identidade individual em vez de grupo. O adolescente ele tem muito aquela coisa de estar na modinha, de querer estar igual a todo mundo, não importa o que isso lhe custe. Isso é uma tentativa de se enquadrar melhor naquele padrão para que ele não sofra tanto a mais do que ele já vem sofrendo com essas questões, né, com essas mudanças corporais. Existe uma dicotomia na vida do adolescente que ele não é mais criança, mas ele ainda não é adulto. Então ele é grande demais para fazer algumas coisas e é novo demais para fazer outras coisas. E isso causa essa confusão na mente dele e acaba que causa muito conflito familiar. Só que isso é normal. Aí o que nos resta é saber enfrentar esses conflitos, explicar, né, dialogar e percebendo alguma alteração de saúde mental muito importante, acabar levando a um profissional, um psicólogo, né? Algumas escolas elas têm serviço de psicologia para lidar com os alunos e prevenir agravos, porque a saúde mental do adolescente, principalmente nos dias de hoje, vem sendo muito retalhada de todos os lados, né? É questão de suicídio, é questão de autoaceitação, de bullying, e isso tudo
fere muito fere muito a autoestima do adolescente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre fatores relacionados ao crescimento e desenvolvimento. Fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Toda vez que eu falo intrínsecos, vem de dentro. Dentro. Quando eu falo extrínsecos, extra, é que vem de fora. Então, fatores relacionados ao desenvolvimento, fatores intrínsecos, são fatores que eu não posso mudar. São coisas que eles estão dentro do meu DNA, eu não posso mudar. Já fatores extrínsecos são fatores que eles vêm de fora e que eu posso mudar, tá? Então, por exemplo, um fator intrínseco é a herança genética. A velocidade de crescimento do meu cabelo. Não é uma coisa que eu posso mudar facilmente. É uma coisa que tem uma raiz genética. Claro que a gente tem tratamentos e tal, assim como a gente tem tratamento para emagrecer, mas aí tem gente que tem tendência a ter um percentual de gordura maior. Então, essa herança genética, ela uma herança, é um fator intrínseco ao desenvolvimento, né? A velocidade de crescimento do cabelo, a cor da minha pele, a quantidade o percentual de gordura do meu corpo. Isso são fatores intrínsecos ao desenvolvimento. Assim como o fator hormonal, por exemplo, a minha altura. Infelizmente, eu não vou ter como mudar, eu não vou ter como fazer uma cirurgia para aumentar o tamanho da minha canela. Não tem como. Mas existem fatores hormonais que são empregados que vão fazer essa criança ou crescer mais ou crescer menos. Já fatores extrínsecos são fatores que vêm de fora, ou seja, alimentação, saúde, higiene, condição de habitação, até a questão do carinho. Tudo isso são coisas que vêm de fora. São coisas que são empregadas na vida daquela criança e não são coisas que são de dentro. Não é genética, não é hormônio, não é coisas do corpo dela, são coisas que vêm de fora. Então, os fatores extrínsecos, eles são mutáveis, né? Se eu quero emagrecer, e eu tenho meu fator intrínseco me diz que eu vou ser gordo. Mas eu quero ser magro. Eu preciso ser magro para eu ter uma saúde boa. Porque os meus exames deram alterados, então eu preciso emagrecer. Aí um fator extrínseco que eu vou mudar é a minha alimentação e a minha atividade física. Que aí eu vou diminuir o meu percentual de gordura visceral, diminuir o meu percentual de gordura abdominal e vou melhorar os parâmetros de colesterol do meu sangue. Em detrimento de um fator extrínseco que um fator intrínseco delimitava. Então, resumindo, fator intrínseco, uma coisa que eu não consigo ter comando sobre. Fator extrínseco é uma coisa que eu tenho comando sobre. Tá? A aula de hoje foi essa. No slide ou em outro arquivo eu vou mandar uma atividadezinha para vocês, mas é coisa bem simples para vocês me mandarem no e-mail também, tá bom? Eu espero que não tenham ficado dúvidas. Qualquer coisa vocês me contactem, tá? Falem comigo no WhatsApp. Essas primeiras aulas elas são mais curtinhas mesmo, porque são aulas bem introdutórias a respeito de saúde da criança e políticas públicas e etc. Mas, como eu disse para vocês, a partir das aulas que a gente começar a falar de doenças e etc., as aulas vão ser mais longas, tá? Vão ter mais ou menos 1 hora de duração. Então, eu peço a compreensão de vocês para que vocês continuem assistindo as minhas aulas completas, tá? Porque é muito importante para fazer a prova, tá? E é isso. Boa noite. Até semana que vem.